Esse vídeo é uma comemoração de 100 inscritos. Nós veremos 100 curiosidades que talvez você nem sabia. A primeira, existem mais formas de vida habitando na sua pele do que humanos sobre a Terra. Outra das curiosidades sobre a pele é que em um ano, uma pessoa perde cerca de 4 kg de pele morta. Charles Osborne foi um homem que soluçou durante 69 anos, sem parar. Tudo começou em 1922 e apenas ele parou quando ele tinha uns 97 anos. Todas as pessoas com olhos azuis têm um antepassado em comum, a primeira pessoa com olhos azuis. Outra das curiosidades que envolve nossos olhos é sobre a composição das lágrimas. Se você chora de emoção, ela é diferente de quando você chora por estar irritado ou apenas bocejar. A pasta de dente bloqueia o seu paladar para coisas gostosas. Respirar pela boca o tempo todo não é bom. Pode causar cáries e alterar o formato da mandíbula. Nossa voz interior é acompanhada por movimentos sutis da sua laringe, quando a gente fala sozinho. Beijar um bebê na orelha, mesmo acidentalmente, pode causar surdez permanente. Cuidado! Embora o cérebro seja o responsável por todos os processos do nosso corpo, o órgão em si não é capaz de sentir dor. Outra das curiosidades do cérebro, por mais que seja um dos menores dos nossos órgãos, ele utiliza cerca de 30% de todo o sangue bombeado por nosso coração. A atividade cerebral é tão única quanto as impressões digitais, podendo agir de forma exclusiva em cada pessoa. Por incrível que pareça, grande parte dos ataques cardíacos ocorrem durante uma segunda-feira. Ainda bem que hoje é sexta. Pelo menos quando eu estou gravando esse vídeo. Os sintomas de um ataque cardíaco são diferentes para homens e para mulheres. A decomposição humana começa apenas 4 minutos depois da morte. Se você não se inscreveu, vai se inscrever agora. Tá aí uma curiosidade legal. As 3 famílias mais ricas do mundo têm uma fortuna superior à soma das riquezas dos 48 países mais pobres do mundo. Até 2011, a cerveja era classificada como um refrigerante na Rússia. Já pensou se a moda pega? Os homens possuem 6 vezes mais chances de serem atingidos por relâmpagos, porque os homens tendem a ignorar sinais de perigos com mais frequência que as mulheres. Há mais casas vazias nos Estados Unidos do que pessoas sem casa, como no Brasil também. É mais provável que você morra depois de um coco atingir sua cabeça do que atacado por um tubarão. Estados Unidos, Birmânia e Libéria foram os únicos países a não tomar o sistema métrico como padrão para medidas. Aproximadamente 2.500 pessoas canhotas morrem por ano na tentativa de utilizar equipamentos e ferramentas para pessoas destras. No ano de 2006, um homem na Austrália tentou vender toda a Nova Zelândia pelo eBay. Frederick John Bauer foi o responsável pela invenção das batatas Pringles. No ano de 2008, quando morreu, suas cinzas foram armazenadas em uma embalagem dessas batatas aí. É proibido vender uma casa assombrada em Nova York, sem avisar o comprador. O primeiro celular do mundo custava 3.995 dólares. No Japão, existem sorvetes sabor enguia. Tem coragem? Cerca de 2/3 dos habitantes da Terra nunca viram neve na vida. Você é um deles? O único planeta do nosso sistema solar que não tem o nome de um deus é o nosso. No topo do famoso Monte Everest há uma cobertura móvel. Um Boeing 747 gastaria em média 120 bilhões de anos para completar uma volta pela Via Láctea. Devido às duras condições do Monte Everest, existem cerca de 200 cadáveres de escaladores que nunca puderam ser retirados do local. São usados, na verdade, como ponto de referência para novos aventureiros. Em julho de 2011, uma série de meteoritos de Marte acabou caindo no deserto de Marrocos. A rotação da Terra diminui de forma gradativa. De acordo com os cientistas, se você fosse capaz de cavar um túnel através da Terra e resolvesse pular dentro, levaria exatos 42 minutos e 12 segundos para chegar ao fim. O planeta Terra é mais denso de todos, depende apenas da parte que for comparada a outro planeta. É provável que a Terra possua 4,54 bilhões de anos. No ano de 1033 foi registrada a impressionante temperatura de 136 graus em uma região da Líbia. Alguns pesquisadores acreditam que a Terra tinha duas luas e que a segunda teria colidido com a que conhecemos hoje e acabou sendo destruída. O Thalassoctopus mimicus é um polvo capaz de mudar de cor e imitar a outros seres marinhos. São conhecidos 15 cores diferentes que ele pode imitar. É impressionante, né? O camaleão dos mares. O peso de um beija-flor pode ser menor do que 1 centavo. Se um leão macho acaba de se tornar líder do grupo, executa todos os filhotes do líder anterior. Girafas podem limpar suas orelhas usando suas enormes línguas, que podem chegar aos 50 centímetros.
O corpo de uma água viva é composto em 95% de água. Cães de pradaria se cumprimentam com beijos. As vacas são capazes de definir suas melhores amigas e sofrem com sua perda. A pele de uma rã venenosa dourada possui toxinas suficientes para matar 100 pessoas. Ao contrário do que diz o ditado popular, a cor vermelha não atiça os touros. Cangurus não conseguem dar saltos para trás. Os únicos mamíferos capazes de voar são os morcegos. Os humanos e os koalas possuem as impressões digitais bem parecidas. Uma formiga pode carregar até 60 vezes o seu próprio peso. Uma cobra piton, grande o suficiente, é capaz de engolir uma cabra inteira, ou coisas até maiores. 10% dos ossos de um gato estão presentes em sua cauda. Um crocodilo do Nilo pode prender a respiração por até 2 horas na espreita por uma presa. Águas-vivas não possuem cérebro, coração e nem ossos. Para se orientar, abusam dos sensores nervosos presentes em seus tentáculos. Os únicos mamíferos com menopausa são as fêmeas de elefante, baleias jubarte e as mulheres humanas. O cheiro de humano pode ser detectado por cães a mais de 1 km de distância. Como forma preventiva, alguns patos podem dormir com um olho aberto e outro fechado. A CIA tentou espionar a embaixada russa e o Kremlin na década de 1960. Usaram gatos como ferramenta de escuta, implantando microfone nos animais. Os mamutes danosos ainda existiam no período de construção das grandes pirâmides do Egito. Os biscoitos da sorte não foram inventados na China, mas sim nos Estados Unidos em 1918. Há 600 anos, o francês ou anglo-normandia eram as línguas oficiais da Inglaterra. Condenado pelo assassinato de uma criança, um porco foi submetido à forca em público no ano de 1360. A bandeira americana com 56 estrelas foi projetada por um aluno de Ohio, que tinha apenas 17 anos. A professora ainda deu nota baixa para o trabalho. No ano de 1493, Cristóvão Colombo achou ter visto sereias, mas acredita que o que ele realmente viu foram peixes-boi. Uma pesquisa em busca de monstros do Lago Ness não mostrou nenhum indício da existência dessa criatura. Segundo uma lenda alemã da Idade Média, se alguém sofresse de dor de dente, a solução para o problema seria beijar um burro. Durante as guerras napoleônicas, um macaco foi executado acusado de ser espião. Reza a lenda de que a primeira pizza do mundo foi entregue em 1889 à rainha da Itália, Margarita Savoy. O nome de Adão, personagem da Bíblia, vem de uma palavra hebraica que tem como significado a terra ou o solo. Jonas Salk não quis patentear sua vacina contra a poliomielite, pois disse que ela deveria pertencer a todos. Fomos enganados, o morango possui mais vitamina C do que a laranja. Venetia Catarine Douglas Pear foi a primeira a sugerir o nome Plutão para o corpo celeste. Tinha só 11 anos. 4 asteroides se chamam Beetles. Em Netuno, os ventos atingem 2.000 km por hora. A palavra astronauta tem origem das palavras gregas astron, que quer dizer estrela, e nautis, que quer dizer marinheiro. Até 1960, o teste de gravidez consistia em injetar a urina da mulher em um sapo africano. Se ele ovulasse, dentro de 12 horas no máximo, o resultado era positivo. A Terra possui um campo magnético extremamente poderoso, nos protegendo de ventos solares. Um aperto de mão transmite mais germes do que um beijo. Apenas por curiosidade, é isso daí que você está vendo na tela. Em uma sala com 23 pessoas, existem chances de 50% de 2 delas possuírem a mesma data de nascimento. O sal dos oceanos seria suficiente para cobrir com uma camada de 152 metros todos os continentes. A palavra cientista foi usada pela primeira vez em 1833. Até lá, eram chamados apenas de filósofos ou homens da ciência. Cientistas concluíram que a galinha veio sim, antes do ovo. O ator inicial, ao intérprete de Dumbledore, recusaria o papel, mas foi obrigado a aceitar, porque a sua neta era grande fã de Harry Potter. No ano de 2011, a Forbes estimou que, caso a fortuna do tio Patinhas fosse real, ele teria aproximadamente 44,1 bilhões de dólares. Para conseguir os efeitos sonoros do assassinato no chuveiro, no filme Psicose, alguém precisou dar vários murros em um melão verde. O ator que ficava dentro da R2-D2 nos filmes de Star Wars simplesmente detestava o ator responsável pelo C-3PO. Afirmava que o homem era o mais grosso que ele já tinha visto. O mestre Yoda de Star Wars foi projetado para se parecer com Albert Einstein. No filme Django, há uma cena em que DiCaprio, em ataque de raiva, quebra um copo e corta a mão, fazendo com que o sangue jorre. Acredite, aquela cena é real, aconteceu por acidente, mas Tarantino resolveu manter no filme.
e o DiCaprio manteve a cena. No filme Alien, se lembra de quando somos apresentados ao primeiro baú aberto por um pequeno xenomorfo? Até os atores ficaram assustados e suas expressões são reais, porque eles não sabiam daquilo. No filme O Resgate do Soldado Ryan, os atores precisavam passar por um treinamento. Psycho foi o primeiro filme a apresentar um banheiro em que uma corrente é puxada. Supostamente, o cachorro de O Mágico de Oz ganhou um salário bem maior que os outros atores. Na franquia Harry Potter, o único além de J.K. Rowling que sabia que Snape estava na verdade defendendo o pequeno bruxo, motivado pelo amor de Lily, era Alan Rickman, que por sinal foi o ator que fez o Snape. Embora a frase "jogue novamente, Sam" seja considerada a mais típica do filme Casablanca, ela nunca foi dita na produção. Embora Sean Connery, intérprete do pai de Harrison Ford, Indiana Jones, ele é apenas 12 anos mais velho. Em uma das cenas de Princess for Surprise, a atriz Anne Hathaway cai por acidente enquanto sobe alguns degraus, mas o diretor decidiu manter a queda no filme. Espero que você tenha gostado desse especial de 100 inscritos, com 100 curiosidades. Se ainda não é inscrito, se inscreve, porque eu posto muitas curiosidades, além dessas que eu sei que você vai gostar. Valeu por assistir o vídeo até aqui e falou!